Olá, bem-vindo ao episódio número 3 do podcast da Escola do Podcast. Aqui é Edward Schmitz. E aqui é Jefferson Pérez. Maravilha, Jefferson Pérez. O pessoal pergunta muito na Escola do Podcast. Podcast exige um grande investimento? O que você acha disso? Menos que 1 milhão. Menos que 1 milhão? É muito? Cara, é menos. É menos. Menos que 500 mil reais? Eu acho que é menos. Ah, com certeza é menos, né? Deixa eu pensar, menos que milão? Menos que milão. Nossa! E 500 prata? Menos que menos. Pois é. Dá pra começar com 200 conto? Eu acho que dá. Dá. Então vamos desmistificar esse negócio aí. Então, Como é que eu começo um podcast com 200 reais? Ó, vamos fazer Vamos pensar no seguinte. Hoje, um podcast... A gente falou no episódio passado das possibilidades de um podcast. Porque você faz um podcast e você pode ser escutado no mundo inteiro. É só isso que a gente está falando, né? Você grava uma mensagem e pode ser qualquer coisa, né? Você pode inventar de tudo num podcast. Asas à sua imaginação. E o mundo inteiro pode te escutar. Se você tem um amigo que fala português e está lá no Japão, ele pode te escutar. Se você tem um fã que está lá no meio da Europa, ele pode te escutar. E antigamente, que não é tão antigamente assim, a gente só conseguia transmitir uma mensagem a longa distância com uma rádio. E mesmo assim a rádio estava limitada ao quê? Uma região. Uma região, né? Eu não conseguia pegar a rádio do Brasil nos Estados Unidos, né? E isso é impressionante, né? Então, só por isso... E qual será que é o investimento para uma rádio? Aí talvez... Acho que é 1 milhão. Aquele 1 milhão lá. Aquele 1 milhão não seja precisa pegar? Né? Puxa vida. Então você me empresta aquele 1 milhão? Eu gostaria. Mas vamos falar do duzentão. Então, duzentão para fazer um podcast, né? Que coisa incrível, né? Mas por que a gente está falando isso? Porque, basicamente, você precisa comprar só um microfone. É um headset. Um headset. Começa com um headset. O que é o headset? É aquele negócio que tem o fone de ouvido e o microfone embutido. Exato. É isso. Conexão USB e, claro, você precisa ter um computador. E provavelmente você já tem um computador. Você que está ouvindo, você vai usar esse computador mesmo. Não precisa de grandes investimentos. Não. Só a questão da pessoa ter o USB, esse microfone, que foi o que a gente começou, inclusive. Eu comecei com o Logitech, que é né, igual o Edward falou, eu paguei R$150 na época. É barato, não é um valor tão caro. Se você pensar, por exemplo, que a gente vai fazer um vídeo e você ter que investir, é um investimento de um calibre bem maior se você for pegar, por exemplo, uma câmera. Uma câmera, ela realmente tem um investimento aí na casa dos Tudo bem, R$1.000. o cara fala, não, eu posso usar um celular, mas um celular é um investimento. Também é um investimento. Então, realmente, o investimento, o custo de entrada para fazer um podcast, ele não é alto, ele é baixo. Então, se você já tem um notebook, possivelmente existe 99% de chance dele atender todos os requisitos necessários para você produzir e lançar o seu podcast juntamente com o USB, né, Edward? Que aí a gente recomenda. Mas Jefferson... E a edição? Eu vou ter que comprar um software para editar? Não, ele é gratuito. Caramba, o software é gratuito. Então tem software gratuito para gravar. Tem hospedagem gratuita, Edward. Pois é. A gente já está falando algumas coisas que a gente vai comentar mais para frente, mas basicamente quem está ouvindo e captou precisa de um computador, precisa de um microfone, precisa de um software de edição e gravação, precisa de uma... gravação, a gente grava e já edita no mesmo software. E um local que o arquivo vai ser hospedado. Como se fosse um site, né? Exatamente. A gente vai explicar isso melhor. Basicamente é isso. Então, com um custo, assim, um investimento baixíssimo, se você for um cara criativo, você pode, né, fazer um monte de coisa. Né? E lembra, né? É para transmitir uma mensagem que você... que é a sua paixão. Que vai trazer, talvez, negócios para você, talvez é uma mensagem que você queira ajudar as pessoas. Enfim, independente do que seja, o podcast ele permite que você produza conteúdo de qualidade, conteúdo que ajuda as pessoas. E hoje, mais do que nunca, as pessoas estão consumindo esse conteúdo. E existe também no mercado uma demanda muito grande, né, Edward, por conteúdo desse tipo. Por exemplo, quando você está ouvindo um áudio,
por exemplo, no caso um podcast, você não está precisando de uma atenção visual, você precisa só ouvir. Então você pode ouvir o seu podcast ou um outro podcast qualquer lavando a louça, na academia, no deslocamento para o trabalho. Então o podcast ele traz uma Deixa eu fazer uma pergunta. Como é que a pessoa faz para escutar o podcast? Como ela faz? Essa é uma boa pergunta. Às vezes as pessoas me questionam sobre isso. Como é que eu escuto um podcast? Você baixa um agregador no seu celular. Nossa, você falou um negócio complicado. Agregador. Um agregador de podcast. É um aplicativo, né? Exatamente. Um aplicativo, né? Então, se o cara tem o Android, vamos falar, o cara tem o Android. Você aí tem um Android. Eu tenho Android. Você tem um Android. Exato. Qual aplicativo seria interessante? Clica lá na... Você pode usar o Spotify, o Google Podcast. Perfeito. Então você pode usar nós usamos a hospedagem através do Podbean. Então você pode baixar também o Podbean. Mas se o cara não quer complicar, ele pode entrar no Spotify e escutar um podcast. Exatamente. Ele baixa lá o podcast que ele quer no Wi-Fi e depois ele ouve indo para o trabalho. E o legal é que o Spotify, a gente pode adiantar alguns assuntos, mas a Spotify entrou forte no jogo de podcast, né? Porque até o ano passado eles não estavam nisso. Era só música e agora estão no jogo de podcast. Investiram alguns milhões, não foi? 500 milhões. Só isso. De dólares, tá, pessoal? Para começar. 500 milhões. Então, se você tem um celular, se for Android, instala o Spotify e você pode ouvir podcast. Exato. Se você tem um iPhone, também instala o Spotify e você pode escutar. Ou tem o nativo, né? Ou tem o nativo. Lá no iPhone é aquele roxinho, né? Que tem um microfone assim. Exato. Mas é um paralelo aí só para o pessoal saber. Porque pode ter muita gente que não sabe nem como acessar um podcast. Né? Mas, e como todo mundo tem um celular no bolso, onde que a pessoa pode ouvir o podcast? A maioria são ouvidos através realmente do celular. Do celular, né? Smartphone. Você gosta de escutar como um podcast? 100% no celular. Tá, mas normalmente você tá assim parado e você escuta podcast? Não. O que você faz? Academia, às vezes tá na academia, corrida, legal. Ou no trânsito, né? Fazendo deslocamento também. É os lugares assim que a gente mais consome realmente. Isso eu sempre, dentro do carro, tô dirigindo, às vezes eu tô no espírito de ouvir música, eu escuto música, mas às vezes não, eu escuto um podcast. Porque você já está procurando um conteúdo que vai te ajudar realmente a se desenvolver em alguma área, aprender um determinado conteúdo e para que você possa também se desenvolver, independente de qual área seja. Então, se você realmente quer lançar aí o seu podcast, o custo do investimento não é alto. É um custo realmente baixo se você comparar com outras possibilidades. Então, podcast... Nossa, é muito baixo, né? Se você pensar assim, uma pessoa pode criar um negócio. Pensa bem, você pode criar um negócio. Você é um profissional liberal. Sei lá, médico, advogado, um artista... Um locutor. Um locutor, sei lá. Nós temos vários alunos aí. Um pastor. Você tem uma mensagem para divulgar. Você quer atingir seu público de uma outra forma. Legal. Você pode fazer um podcast com investimento baixinho. Claro, vai precisar um pouco de disciplina, como tudo na vida, mas você vai atingir um monte de pessoas e divulgar o seu serviço. Tem psicólogos indo atrás de podcast. Nós temos alunos terapeutas, coaches. Por quê? Porque aí ele se mantém conectado com a audiência. E outra coisa legal, eu adoro o YouTube, mas eu não consigo ver YouTube dirigindo. Exato. Eu também não consigo ver o YouTube quando eu estou correndo no parque com o meu cachorro. Ou quando eu estou fazendo exercício na academia. Exato. Mas um podcast eu consigo. E sabe o que é interessante, Edward? Que uma coisa que as pessoas também podem aproveitar, se você já é um produtor de conteúdo, se você já produz um conteúdo para a sua audiência e ele está em algum canal, por exemplo, se você faz uma live e você quer transmitir essa live através de um podcast, você pode transformar essa live num arquivo áudio, MP3, claro. Colocar lá no seu podcast e a pessoa vai poder baixar no dia ou na semana seguinte, ouvir aquele conteúdo num deslocamento. Exatamente. Então você só vai precisar pensar que talvez quando você estiver produzindo aquele conteúdo, que ele vai ser disponibilizado também através de um podcast, é realmente algo interessante, porque você produz apenas um conteúdo e pode dividir ele ou divulgá-lo em várias plataformas. Então, podcast tem várias possibilidades
E sim, não exige grandes investimentos, como aí a gente recebe muitas perguntas. Pois é, a gente está falando de duzentão para você ter praticamente uma emissora de TV? Que TV, né? De rádio, né? Exatamente. Né? Imagina. E, bom, enfim, eu acho que... E se você pensar que há uns 20 anos atrás, para você ter um rádio, né? Hoje você tem um rádio na palma da sua mão, você pode gravar na sua casa. É uma outra objeção que sempre as pessoas nos questionam. Onde vocês gravam? Né? Você vai para um estúdio? Você precisa de um estúdio, não precisa de estúdio. Isso é uma outra coisa que não precisa de estúdio. Estúdio é caro, né? Exato. Não precisa de estúdio. Mas, por exemplo, eu e o Jefferson, a gente falou aqui, a gente acorda às 6 da manhã para gravar. Por que a gente faz isso? Para não ter ruído. Para não ter ruído. Né? É uma questão assim que aqui a gente tem um cachorro, eu tenho um cachorro em casa, tal, não sei o quê. A gente preza pela qualidade também, para você ter um pouco mais de um áudio de um pouco mais de qualidade. Mas isso não significa que ele vai ser melhor do que o outro, porque o que vale realmente é a sua mensagem. É o conteúdo. É o conteúdo. Isso é o mais importante. O conteúdo é rei, com certeza. Então, essa questão aí está esclarecida, né? Muito Mas bem. é isso aí. Então a gente vai ficando fica por aqui. E no nosso próximo episódio, muitas novidades. Não esqueçam, você que está aí no YouTube, compartilhe esse vídeo, coloca o joinha e aperta o sininho para saber quando tiver um outro conteúdo aqui exclusivo. Exato. E se você está ouvindo aí através de um podcast, vai lá, faz uma avaliação. Se for de 5 estrelas, eu e o Edward vamos ficar feliz da vida. E a gente vai ajudar aí outras pessoas a conhecerem esse trabalho aí. Talvez, quem sabe, a gente tenha uma comunidade ainda maior. Nós temos vários alunos já, né? Já temos. Opa. Vários alunos lançaram seus podcasts. A gente vai ter aí em breve algumas entrevistas. Opa, estamos preparando coisa boa. Exatamente. Então é isso aí. É isso aí, pessoal. Valeu, obrigado pela audiência. Um abraço e até mais.